A França se formou nessa região que aparece em destaque no mapa que vocês estão vendo no slide. Essa região, pessoal, é a mesma região do antigo Reino dos Francos e também do antigo Império Carolíngio, que se formou aí no século IX depois de Cristo, como vocês estão vendo no slide. Mas a França, como nós conhecemos hoje, ela se formou aos poucos aí ao longo de um processo que atravessou vários séculos. Uma etapa importante desse processo de formação da França foi o período em que a França foi governada pela dinastia Capetingia, que foi aí um grupo, uma série de reis que tinham uma ligação com a figura do Hugo Capeto, que foi justamente aí o governante que fundou a dinastia Capetingia. Essa dinastia, pessoal, governou a França entre os anos de 987 e 1328. Por que essa dinastia foi importante? Se nós analisarmos os governos de alguns reis na época da dinastia Capetingia, nós vamos perceber que, naquele período, várias medidas administrativas foram tomadas no sentido de consolidar o Estado centralizado francês. Eu vou dar alguns exemplos para vocês. No reinado do Filipe II, que durou aí entre os anos de 1180 e 1223, nós tivemos aí o estabelecimento da cobrança de impostos em todo o território francês. Por que essa medida foi importante? Durante o período medieval, pessoal, em cada feudo, a cobrança de impostos era organizada ali pelo senhor feudal. Então você não tinha um padrão no território francês como um todo. Isso começa a mudar justamente quando você tem aí o reinado do Filipe II, que organiza essa cobrança de impostos em todo o território francês. Além disso, durante o reinado do Filipe II, nós tivemos aí também a venda das cartas de franquia. Mas afinal, o que eram esses documentos? As cartas de franquia, pessoal, na verdade, estavam relacionadas aí àquelas cidades que haviam surgido no período medieval. Muitas vezes, quando uma cidade era fundada, ela era fundada perto de um feudo ou até dentro de um feudo. E aí essa cidade não tinha autonomia administrativa, ela dependia do senhor feudal. E ela precisava também pagar impostos aí para o senhor feudal. A carta de franquia, portanto, era um documento que dava aos moradores da cidade a possibilidade de eles administrarem a cidade por conta própria, sem depender mais aí da autoridade do senhor feudal daquela região. Então, muitas vezes, o que as cidades faziam, o que os moradores dessas cidades faziam? Eles compravam essas cartas de franquia, que eram vendidas pelo rei, para conseguirem a autonomia administrativa. E no caso do rei, a venda das cartas de franquia era uma boa forma de ele arrecadar algum dinheiro. Além disso, durante o reinado do Filipe II, nós tivemos também aí a imposição da justiça real sobre as leis dos nobres locais. A gente sabe que no período medieval, cada senhor feudal normalmente determinava o que podia ser feito e o que não podia ser feito ali dentro do seu feudo. Mas durante o reinado do Filipe II isso muda, porque a justiça real, ou seja, aquela justiça que é ligada diretamente à figura do rei, ela passa a ser mais importante, ela passa a valer sobre aquelas leis locais impostas pelos nobres de cada região. O Filipe II também teve aí a estratégia de formar um poderoso exército que estaria subordinado a ele. Essa medida também permitiu que o rei pudesse impor a sua força sobre os senhores feudais, sobre os nobres de cada região, que no período medieval tinham geralmente os seus exércitos particulares. A formação de um poderoso exército, pessoal, acabou se revelando útil. Por exemplo, quando você tinha rebeliões ou mesmo revoltas de camponeses. Normalmente o exército que obedecia à figura do rei era acionado para reprimir esse tipo de movimento. Ou seja, com um poderoso exército, o rei tinha a possibilidade aí de manter a ordem dentro do país. Durante o reinado do Luís IX, sim, aquele mesmo que participou das cruzadas acabou morrendo durante aí a sua participação das cruzadas e depois foi aí canonizado pela Igreja Católica, se tornou o Santo São Luís.
no reinado desse mesmo monarca, nós tivemos duas medidas importantes aí na França. A primeira delas foi a instalação de uma rede de tribunais. A justiça real já havia sido estabelecida, ali naquele país, mas no reinado do Luís IX, essa rede de tribunais, de fato, vai começar a garantir, vamos dizer assim, uma padronização nos processos jurídicos que aconteciam dentro da França. Então, por exemplo, o mesmo tipo de crime passou a ser punido, da mesma forma em diferentes regiões, porque você começou a ter um padrão para fazer isso. Além dessa medida, nós tivemos aí a criação de uma moeda única, que também foi importantíssima para a França. Por quê? Durante o feudalismo, pessoal, geralmente a moeda usada em cada região era diferente, então você não tinha um padrão. E isso dificultava as trocas comerciais muitas vezes, Então, por exemplo, se você tivesse que viajar, passar por várias regiões, você tinha que ficar trocando de moedas a todo momento para poder se adaptar a cada região. Isso dificultava muitas vezes o próprio comércio. Quando você cria uma moeda única, você facilita essas trocas comerciais no país como um todo. Então, também foi uma medida muito importante para unificar ali o território francês e consolidar o Estado centralizado francês. Percebam que medidas como essas, vão pouco a pouco colocando cada vez mais poder nas mãos da coroa francesa, nas mãos dos reis franceses. E o poder dos reis, pessoal, ele vai se tornar muito forte no reinado do Filipe IV, que tinha aí o apelido carinhoso de o Belo. Na verdade, nesse reinado foi que nós tivemos a criação da Assembleia dos Estados Gerais na França. Mas o que era isso? A sociedade francesa, pessoal, ela era dividida em grupos bem definidos. Então você tinha o clero, que eram os membros da Igreja Católica, você tinha os nobres, que eram os proprietários de terras, e você tinha o resto do povo, que eram aí os outros grupos sociais, como camponeses, comerciantes e demais grupos ali da sociedade francesa. Então, nessa Assembleia dos Estados Gerais, como que ela funcionava? Vamos supor que, num dado momento, você tivesse aí um grande tema em discussão na França e, de repente, o governo francês precisasse tomar uma decisão. O que o rei poderia fazer? Ele poderia convocar a Assembleia dos Estados Gerais. Os Estados Gerais eram justamente os grupos sociais que formavam a sociedade francesa. Então, nessa Assembleia, cada um desses grupos tinha ali os seus representantes. E aí o rei trocava uma ideia com eles, debatia um determinado assunto para chegar a uma certa decisão. Claro, pessoal, não era uma coisa muito democrática, não. Na verdade, o poder do rei era superior ao poder da Assembleia, mas de qualquer forma, era uma maneira aí de os diferentes grupos sociais franceses, pelo menos, participarem um pouco dos debates políticos na França. O rei Filipe IV também vai tomar aí uma atitude muito importante, na França, que foi aí a decisão dele de controlar literalmente a Igreja Católica. Pessoal, o rei começou a cobrar impostos sobre os bens aí da Igreja Católica e, além disso, quando nós fomos ter ali o processo de escolha do Papa Clemente V, esse processo teve interferência do próprio rei da França. Na verdade, durante muito tempo, pessoal, a coroa francesa escolhia praticamente os papas, ela interferia aí em quem ia ser o papa da Igreja Católica. Para vocês terem uma ideia, num dado momento, o rei da França chegou a transferir a sede da igreja para a cidade de Avignon, que fica na França. Então vejam, a Igreja Católica tinha sede em Roma, mas por decisão do rei, a sede da igreja passa a ser transferida para a França. E aí nós temos um período da história que fica conhecido, como vocês estão vendo aí no slide, como o Cativeiro de Avignon, de 1309 a 1377, nós tivemos aí a sede da Igreja Católica localizada na cidade de Avignon, que fica na França. Aí vocês se perguntam, professor, mas todo mundo da Igreja Católica aceitou isso assim tranquilamente, concordou com isso? Não, pessoal, nem todo mundo concordou. O que aconteceu depois de um tempo é que alguns cardeais da Igreja Católica que ficavam mais perto da cidade de Roma, onde hoje fica a Itália, acabaram decidindo nomear um papa que iria ficar ali na cidade de Roma. O problema é que os cardeais franceses haviam se acostumado com a ideia de ter a sede da igreja na França e acabaram escolhendo outro papa que continuaria ficando na França.
E aí nós tivemos um período da história da Igreja Católica que a Igreja passou a ter 2 papas. Esse período, pessoal, é conhecido como o Cisma do Ocidente, ou seja, foi o momento ali da história da Igreja em que a autoridade da Igreja Católica simplesmente ficou dividida. Até tentaram resolver a situação no início do século XV, né, quando representantes aí de várias regiões, né, da Igreja Católica se reuniram para tentar escolher novamente só um Papa. Mas as discussões não avançaram e, na verdade, a situação piorou, porque a partir de 1410, lá na cidade de Pisa, que também fica na Itália, um terceiro Papa foi escolhido. E aí a Igreja passou a ter 3 papas ao mesmo tempo. Demorou mais alguns anos até que finalmente, né, o pessoal ali do clero, os membros da Igreja Católica, conseguiram chegar num acordo. E aí em 1417 a Igreja Católica voltou a ter somente um Papa, que passou a ficar aí na cidade de Roma, aliás, né, como funciona até hoje. Para além dessas questões ligadas à Igreja Católica, nós precisamos levar em conta também alguns outros acontecimentos aí que vão marcar a história da França, principalmente a partir do século XIV. Primeiro deles, importante, a Guerra dos 100 Anos, conflito aí com a Inglaterra, que na verdade, pessoal, esse conflito começou por quê? Quando um rei francês morreu, né, no século XIV, ele não tinha herdeiros diretos. E aí o rei da Inglaterra na época, que tinha um laço de parentesco com ele, achou que tinha o direito de unificar as 2 coroas, o que fez com que os ingleses começassem, né, a ter a vontade aí de conquistar a França, né, de, portanto, juntar a Inglaterra com a França. Claro que os franceses não concordaram com isso e aí começou a guerra entre os 2 países, que também disputavam algumas regiões ali no norte do continente europeu. Eu nem preciso dizer que a Guerra dos 100 Anos trouxe consequências muito negativas para a população francesa. Claro, quando um país entra em guerra, a situação sempre fica difícil. Mas outros problemas também começaram a aparecer, como por exemplo a epidemia de peste negra, a queda na produção agrícola que provocou aí um processo de fome. Então muitas pessoas acabaram ficando insatisfeitas dentro daquele cenário difícil pelo qual a França estava passando no século XIV, como por exemplo os camponeses que começaram a organizar rebeliões, as chamadas Jacqueries. Nesse período, aliás, a situação ficou tão tensa na França que até alguns senhores feudais chegaram a ser mortos aí numa rebelião camponesa que aconteceu na década de 1350, como vocês estão vendo no slide. Diante de tantos problemas, os reis franceses que vinham acumulando muito poder nas suas mãos não tiveram escolha. Para conseguir controlar diferentes regiões ali da França ao mesmo tempo, eles acabaram tendo aí que fazer algumas concessões aos senhores feudais, aos nobres das diferentes regiões francesas, para que esses senhores feudais tivessem condições, né, de tomar decisões ali em cada uma das regiões da França e tentar botar a casa em ordem, mas foi muito difícil. Eu tenho aqui algumas imagens interessantes. Essa que vocês estão vendo agora na tela faz referência, né, justamente aí a essas rebeliões camponesas que aconteceram no século XIV, né? Então vejam aí que é uma iluminura do século XIV que retrata um pouco a violência ali daquela época. E nessa outra imagem nós temos uma ilustração que retrata uma das batalhas ocorridas durante a Guerra dos 100 Anos, né? Então é uma ilustração que mostra claramente franceses e ingleses aí em campo de batalha. Os franceses estão à direita e os ingleses à esquerda, né? E na imagem nós temos aí os franceses derrotando as forças inglesas. A Guerra dos 100 Anos, pessoal, apesar das dificuldades que ela colocou para a França, afinal de contas era uma guerra, ela foi importante por quê? Porque, de certa forma, ela acabou ajudando a consolidar o Estado francês. Como assim? Bom, nós temos que pensar que não havia na França, desde sempre, um sentimento de identidade nacional, né, de nacionalismo. Isso, na verdade, vai ser construído ao longo aí de vários séculos. Mas, durante a Guerra dos 100 Anos, o que aconteceu foi que, como a Inglaterra queria conquistar a França, né, tomar ali territórios da França, e alguns ingleses até queriam, na verdade, juntar a Inglaterra com a França, isso acabou fazendo com que muitos franceses
diante do inimigo, acabassem se unindo, criando ali uns laços, né, de unidade nacional. Então a Guerra dos 100 Anos acabou gerando aí esse efeito. Claro que foi um conflito muito difícil para a França. A França teve derrotas muito importantes, né, no início da guerra, principalmente, e só depois de muito tempo é que a França começou a virar o jogo. Na verdade, a situação para a França ficou tão difícil que no início do século XV, quando uma moça chamada Joana d'Arc, que era filha, né, de camponeses humildes, apareceu dizendo que ela estava ouvindo vozes, né, e que essas vozes divinas, né, de origem aí divina, diziam para ela que ela tinha como destino guiar os franceses na expulsão dos ingleses e participar dos conflitos ali da Guerra dos 100 Anos. A situação na França estava tão difícil que o rei francês da época, o Carlos VII, acabou acreditando na Joana d'Arc. E aí, pessoal, na verdade, a Joana d'Arc ia para os campos de batalha durante a Guerra dos 100 Anos participar ali dos conflitos. Os estudiosos debatem muito, afinal de contas, qual foi realmente a participação da Joana d'Arc na Guerra dos 100 Anos. Há quem diga que ela participava realmente das batalhas, lutando, e outras pessoas dizem que, na verdade, ela ficava só ali para tentar, de certa forma, incentivar os franceses que estavam em campo de batalha. Existe muita discussão a esse respeito. O fato, pessoal, é que durante um período que Joana d'Arc participou ali, né, daquele contexto da Guerra dos 100 Anos, os franceses acabaram obtendo algumas vitórias contra os ingleses. O Carlos VII, né, foi até coroado ali em Reims, né, segundo as antigas tradições dos francos. Mas quando os franceses começaram a ter algumas outras derrotas para as tropas ali da Inglaterra, a moral da Joana d'Arc acabou diminuindo. E aí, na verdade, pessoal, o Tribunal da Igreja Católica acabou acusando Joana d'Arc de heresia, de bruxaria. E em 1431, ela acabou aí sendo condenada à morte na fogueira. Os franceses precisaram de mais alguns anos até finalmente derrotarem os ingleses aí, né, já na década de 1450, que foi quando a Guerra dos 100 Anos finalmente terminou. E com a conclusão da guerra, pessoal, o que acontece é que o Estado centralizado francês, como vocês estão vendo no slide, vai se consolidar cada vez mais. Então vejam que, de fato, a guerra foi um momento difícil na história da França, mas ao mesmo tempo permitiu, né, que a França começasse a desenvolver ali aquele sentimento de unidade nacional diante do inimigo que tentava conquistar o país. Essa imagem que vocês estão vendo no slide mostra justamente a figura aí da Joana d'Arc, uma figura, aliás, que já inspirou uma série de filmes, né, que nós já tivemos aí ao longo da história do cinema, e é uma figura importante para a história francesa, porque depois de muitos anos ela foi transformada em santa pela Igreja Católica e até hoje, né, ela é considerada aí uma heroína para a França. E é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem gostou, por favor, deixa o like, aproveita, se inscreve também no canal e compartilha o vídeo nas suas redes sociais para a gente levar o conteúdo de história para mais e mais pessoas na internet. Vou ficando por aqui, vejo vocês no próximo vídeo. Abraço!